Saudamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, com o objetivo de trazermos para os nossos corações mais uma porção da bendita Palavra de Deus para a nossa edificação espiritual. E para darmos início em mais esta programação, nós teremos uma palavra de oração. E quem cumprimenta a todos vocês é o pastor José Aparecido da Silva. Orem comigo então. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, Senhor, nós nos encontramos em Tua bendita presença, ó Pai. Damos graças ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos reunidos em torno da Tua bendita palavra, Senhor. Pedimos o perdão por todos os nossos pecados, nossas fraquezas. Pedimos a bênção do Senhor também, a cura divina, desde a criancinha até o idoso, que o Senhor possa abençoar cada um que esteja necessitado, que o Senhor estenda as Tuas benditas mãos para dar vitória, resolver os problemas de cada um, seja qual for a necessidade que cada um tenha.
se é falta de emprego, se é solução para problemas na família, paz, alegria no lar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós expulsamos todas estas dificuldades, esses males, em nome do Senhor Jesus Cristo. E nós pedimos todas estas bênçãos, ainda também rogando a inspiração do Teu Espírito Santo para nós podermos dar início e continuarmos com este programa. Que todos estejamos sob a inspiração. Quem vai pregar, quem vai ouvir, todos possamos estar debaixo da graça e da inspiração divina. E é em nome do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos tudo isto e te agradecemos humildemente, agora e para todo sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Muito bom, amados. A escritura que nós vamos ler está em São João Evangelho, capítulo 18 e versículo 26. E enquanto os irmãos procuram em suas Bíblias, nós vamos trazer as nossas notificações, como fazemos diariamente. Este programa é publicado de segunda a sexta-feira, aqui pelo nosso canal no YouTube, A Mensagem do Sétimo Anjo, e também é reprisado através dos nossos grupos de WhatsApp. Então, qualquer irmão que desejar fazer parte de um grupo, é só entrar em contato conosco e fazer a sua solicitação. O nosso número para contato está na descrição do vídeo. Também lembrando que esta programação é uma gentileza da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste, na Rua Romênia 212, no Jardim Europa. Nossos cultos são realizados ali todos os domingos, no horário das 18h30. E na cidade de Campinas, os nossos cultos são realizados ali em nosso tabernáculo, na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. E todos são bem-vindos. E dito todas estas coisas, agora nós vamos para a leitura bíblica, conforme nós anunciamos. São João capítulo 18, versículo 26. E um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, disse: Não te vi eu no horto com eles? E Pedro negou outra vez, e logo o galo cantou. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência, e era pela manhã cedo. Não entraram na audiência para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu fora e disse-lhes: Que acusação trazeis contra este homem? Responderam e disseram-lhe: Se este não fosse malfeitor, não to entregaríamos. Disse-lhes, pois, Pilatos: Levai-o vós e julgai-o segundo a vossa lei. Disseram-lhe então os judeus: A nós não nos é lícito matar pessoa alguma, para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou a Jesus e disse-lhe: Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu dizes isto de ti mesmo, ou disseram-te outros de mim? Pilatos respondeu: Porventura sou eu judeu? A tua nação
e os principais sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: que é a verdade? E dizendo isto, tornou a ir ter com os judeus e disse-lhes: não acho nele crime algum. Mas vós tendes por costume que eu vos solte alguém pela Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então todos tornaram a clamar, dizendo: este não, mas Barrabás. E Barrabás era um salteador. Que Deus acrescente suas bênçãos a essa sagrada leitura. E agora nós vamos ouvir uma belíssima canção para o nosso enlevo espiritual. O hino que vamos ouvir tem por título Pilatos, e quem canta esse hino é a dupla Irmãos Leonel. Nós vamos ouvir esse hino, esse louvor. Depois que terminarmos, nós vamos dar continuidade ao estudo da mensagem Eventos modernos são esclarecidos por profecia. Vamos ouvir então. Ouçamos e meditemos. Eu, Pôncio Pilatos, aqui presidente do Império Romano, dentro do palácio e arquirresidência, julgo, condeno e sentencio à morte Jesus, chamado pela plebe Cristo de Nazaré. Sou aquele homem que naquele dia até mudar podia, cena tão cruel. Esteve em minhas mãos naquele julgamento, e poder eu tinha para libertar, mas eu condenei os meus sentimentos, hoje no tormento, chorador maior. Como eu queria sair deste lado, voltar ao passado, aquele tribunal, estar frente a frente com aquele homem, rasgar seu processo, decisão final. Mas agora é tarde, não existe jeito, só poderei vê-lo no juízo final. Olhei seu processo e não existia algo que pudesse condená-lo ali. Senti no seu olhar tanta sinceridade, vi que na verdade era um homem bom. Mas olhei pra mim e me senti tão grande, e naquele instante condenei-me ali. Como eu queria sair deste lado, voltar ao passado, aquele tribunal, estar frente a frente com aquele homem, rasgar seu processo, decisão final. Mas agora é tarde, não existe jeito, só poderei vê-lo no juízo final.
já que em chamas neste sofrimento, ó, como lamento aquela decisão. O dia chegará e deste tormento sei que num momento vou me levantar, e no tribunal, frente a frente a ele, sei que ouvirei a sentença final. Como eu queria sair deste lar, voltar ao passado, aquele tribunal, estar frente a frente com aquele homem, rasgar seu processo, decisão final. Mas agora é tarde, não existe jeito, só poderei vê-lo no juízo final. Se voltar pudesse, eu nunca faria o que naquele dia fiz ao meu Senhor. Mas agora é tarde, não existe jeito, mesmo que pudesse, Deus não permitia. Deixo o meu alerta pra você que um dia, como eu podia absolver Jesus. Como eu queria sair deste lar, voltar ao passado, aquele tribunal, estar frente a frente com aquele homem, rasgar seu processo, decisão final. Mas agora é tarde, não existe jeito, só poderei vê-lo no juízo final. Amém. Graças a Deus. Que o Senhor Deus aceite a nossa adoração, o nosso louvor. E agora nós estamos aqui com a mensagem diante de nós e vamos então dar continuidade à leitura e ao estudo da mesma. Eventos modernos são esclarecidos por profecia. Parágrafo 109. Agora, nós verificamos, Balaão, naturalmente, ele não conseguia ver. Ele saiu e contemplou o povo, disse: agora, só um minuto. Nós somos um povo grande e numeroso aqui em cima. Vocês são apenas um bando disperso. Está vendo? E todos nós cremos no mesmo Deus. Isto é verdade. Todos eles criam no mesmo Deus. E todos eles adoravam Jeová. Veja o sacrifício de Balaão: 7 altares, o número perfeito de Deus, as 7 igrejas. Veja, 7 carneiros, falando da vinda do Senhor. Fundamentalmente, ele era simplesmente tão fundamental quanto Moisés era. Mas, veja você, não havia uma vindicação divina. Ambos eram profetas, mas sob o ministério de Moisés havia uma coluna de fogo sobrenatural, uma luz que pairava no acampamento, havia cura divina, havia um grito do rei no acampamento, grandes sinais, cura divina e maravilhas e coisas mais realizadas entre eles. Isto era um sinal de um Deus vivo no meio do seu povo. Fundamentalmente, ambos estavam certos. E Balaão tentou persuadir o povo. E
os enfeitiçou para dentro disso. Quando? Pouco antes de alcançarem a terra prometida. Mais 1 ou 2 dias, eles teriam estado na terra prometida. Um dia destes, eu serei baleado por causa disto. Mas lembre-se disto, que as igrejas estão sendo enfeitiçadas por esse concílio ecumênico. Ele os está levando direto para dentro dele, para dizer: vocês são o mesmo grupo, vocês não são o mesmo grupo. O concílio mundial diria: vocês são o mesmo grupo, nós somos todos iguais. O profeta aqui retruca, não é? Rebate: vocês não são o mesmo grupo. Saiam do meio dessa coisa e apartem-se. Certamente é verdade, devemos ficar longe dessa coisa, tão longe disso quanto se possa. Balaão disse: nós somos, permitem os que nossos filhos se casem entre si, porque, afinal de contas, cremos no mesmo Deus. Então, olha por onde Balaão entrou, para induzir a Israel a permitir que as filhas de Israel se casassem com os filhos dali do rei de Moabe, ali, da nação de Balaão. E o profeta está dizendo aqui, enfatizando que, do mesmo modo que Moisés era profeta, Balaão também era. Fundamentalmente, nas partes fundamentais, Balaão era tão profeta quanto Moisés. Mas havia uma diferença, que com Moisés e Israel havia a coluna de fogo, havia manifestações sobrenaturais de Deus e assim por diante. E com Balaão não haviam estas vindicações. Como podem dois andar juntos a não ser que estejam de acordo? Como você pode andar com Deus a não ser que concorde com a sua palavra? Como você pode acrescentar credos e demais coisas a ela quando está ordenado não fazer isso, ou recebeu ordens para não fazer isso? Você não pode fazer isso. Não tem como fazer isso. Irmão, irmã, você não pode misturar esse fermento com o ázimo. Azeite e água não se misturam. Trevas e luz não se misturam. A luz é tão poderosa que simplesmente lança fora as trevas. E assim, não podemos misturar isso. Tampouco se pode misturar com o pecado do mundo. Não se pode misturar igreja e denominação. Isto quer dizer igreja noiva. Não se pode misturar com denominação. Não se pode misturar a igreja e credo. Não se pode misturar o mundo e o evangelho. Ele não se mistura. Sai do meio deles. Separai-vos, diz Deus, eu vos receberei para mim. Mesmo vós sereis para mim filhos e filhas. Eu serei para vós Deus.
Nunca poderemos fazer isso até que estas coisas sejam manifestadas e a palavra de Deus para a hora seja provada, que é a verdade. Sigam as pisadas pentecostais. É por isso que Lutero perdeu sua mensagem. É assim que Wesley perdeu sua mensagem. Veja, se a igreja wesleyana tivesse continuado, eles teriam sido pentecostais. Isso aqui é fundamental para nós. Se Lutero tivesse continuado na palavra separada, vindicada de Deus, eles teriam se tornado os metodistas. E se os metodistas wesleyanos tivessem continuado firmes na palavra, separados do mundo das denominações, eles teriam se transformado, se convertido nos pentecostais. Mas acontece que antes disso, eles se misturaram com o mundo, com as coisas efêmeras, as interpretações teológicas e assim por diante. Aí cada um tem a sua própria interpretação. Um diz que o profeta, depois que morre, não é mais profeta. Outro diz que as profecias de William Branham não foram verdadeiras. Ora, se um profeta, depois que morre, não é mais profeta, então por que é que nós lemos a Bíblia? Por que é que nós temos Bíblia, então, se a Bíblia são as profecias dos profetas e os ensinos dos apóstolos, os quais todos já morreram? Então nós não teríamos o que pregar, porque tudo isso é a Bíblia. E é da mesma maneira com a mensagem de Malaquias capítulo 4, a mensagem de William Branham. Mas as pessoas estão aderindo aos espíritos denominacionais, aos espíritos falsos que enganam as pessoas, e assim sucessivamente. Muito bom, então. Eles, os metodistas, teriam se tornado pentecostais. Se os luteranos continuassem, eles teriam sido metodistas. Está vendo? E agora, se os pentecostais continuarem, serão a noiva. Se vocês se retirarem e continuarem retrocedendo para o mundo, como estão fazendo agora, vocês estarão perdidos. Por que então que precisou vir uma mensagem separada dos pentecostais? Porque eles retrocederam, eles não prosseguiram. O profeta irmão Branham acabou de dizer: se os pentecostais tivessem prosseguido, acompanhando a luz que teria vindo a cada dia, a cada tempo para eles, eles teriam se tornado a igreja noiva, através da mensagem que foi enviada para a noiva. Isso é muito importante nós pensarmos nisso. Cada irmão pentecostal pense nisso, reflita sobre isto. Leia mais, conheça mais a história sagrada, a história bíblica. Será somente a casca e o talo que serão queimados. Sabemos disso. Ele recolherá no celeiro o seu trigo, mas as cascas ele queimará com fogo, que nunca se apaga. Ainda que tenham sido uma portadora, elas sem dúvida transportaram. Isso também já foi dito aqui, mas é muito bom
frisar novamente esse importante fator, porque a casca, que são agora comparadas pelo profeta de Deus como sendo o movimento pentecostal, era a casca, e a casca foi portadora da semente, da vida, do grão de trigo, que nós já citamos na Escritura as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, que disse: se o grão de trigo cair na terra e não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, ele brota e dará muitos frutos. Então, se cada era anterior tivesse prosseguido, eles teriam entrado na vindicação da palavra de Deus na era seguinte. E como disse o profeta de Deus aqui, na última porção que nós lemos, a casca foi a portadora da semente. A casca carregou a semente. Isto está mostrando que os pentecostais foram portadores da semente. Mas eles, ao invés de prosseguirem, retroagiram, voltaram atrás. E aí então saiu a semente de dentro da casca, ficou só a casca, e a casca será queimada no fogo. É isso que a Bíblia nos tem mostrado. Então continuemos aqui. Elas, a casca, sem dúvida, transportaram, mas a vida as deixou tão logo se tornou uma folha. Continuou para formar alguma outra coisa até que chegou à sua plena estatura. E assim, a igreja passará por justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo, restauração dos dons, diretamente à imagem formada de Cristo. Esse seria o plano perfeito de Deus, não é? Até que então nos tornássemos a imagem completa de Cristo. Cristo é o noivo, a igreja é a noiva, e a noiva é uma parte do noivo. Ela terá de ser uma igreja palavra, não uma igreja denominacional. Ela será a igreja palavra, a palavra que tem sido dada a conhecer, e pela palavra vindicada de Deus. Balaão, ele não conseguiu ver a diferença. Muitos não conseguem. Isso aqui é muito lamentável, na verdade, porque Balaão não conseguiu ver a diferença entre o movimento do qual ele fazia parte lá com o rei de Moabe, e a diferença entre eles e Moisés, que vinha vindo no deserto com o povo que Deus havia tirado do Egito, o qual Deus estava guiando através da coluna de fogo, através de sinais, de maravilhas e da palavra vindicada. Infelizmente, Balaão não conseguiu ver a diferença. Agora, aqui também o profeta diz, infelizmente, é claro, né? Muitos não conseguem ver hoje. É a mesma coisa. Faraó não conseguiu vê-la, ainda que ela tenha se vindicado ali mesmo perante ele. Quando Moisés chegou, primeira dificuldade de Faraó é que Moisés era seu irmão,
mesmo que seja adotivo, porque ele era filho da filha de Faraó. E Faraó que estava lá era um dos filhos de Faraó. E eu não sei se os irmãos já examinaram as escrituras, nesse particular aqui, que havia uma disputa entre o filho de Faraó, que estava suposto a ser o rei, e Moisés. Porque, na verdade, Faraó gostava, se afeiçoava mais com Moisés do que com seu próprio filho. E aí Moisés saiu, fugido do Egito, e depois de encontrar a coluna de fogo no deserto, ele foi comissionado a voltar. Então, quando ele voltou, ele foi diretamente falar com Faraó. E esse Faraó, então, era, por sua vez, seu irmão adotivo. Mas, é claro, isso já era um obstáculo. Como pode o meu irmão agora ser um profeta? Não, de maneira nenhuma, ele não conseguia acreditar nisso. Mas, no entanto, ele errou no seu prognóstico. Moisés era, sim, o profeta de Deus. Agora, no 121 aqui, para encerrar, o profeta diz assim: Datã, porque eram três, você se lembra, Coré, Datã e Abirão. Então ele está mencionando apenas Datã aqui. Datã não conseguiu vê-la. Datã saiu lá e ele tinha visto Moisés e sabia. Ele saiu lá, disse: tu tratas de pensar que és o único no grupo. A congregação inteira é santa. Deus nunca procedeu assim. Ele devia ter sabido que não era assim. Meus irmãos, porventura não é a mesma coisa que está acontecendo hoje? Os pastores, existem pastores que são até conhecedores da mensagem, mas não querem aceitar que Deus tem usado um homem chamado William Branham para trazer a sua palavra restaurada, mas não querem crer. Eles dizem a mesma coisinha de Datã. Esse homem não é o único, não é a única pessoa com quem Deus trata. A congregação inteira é de Deus. Todos nós somos. Vejamos isto então, não é? Ele deveria ter sabido que não era assim. E ele disse: bem, a congregação inteira é santa, tu tratas de fazer-te. Se fôssemos dizer isto hoje, a expressão de rua, o único seixo na praia. Então o profeta está dizendo aqui, se eu fosse usar a expressão popular por aí, eles diriam assim: você não é o único seixo da praia não, né? Você não é a única batatinha no saco de batatas. Existem outras, e é o que eles realmente pensavam, e é o que eles realmente pensam ainda hoje. Mas infelizmente eles estão errando e eles entenderão isso tarde demais. Nós chegamos ao parágrafo então 152 e agora nós vamos parar para termos um minuto de oração novamente para o encerramento e mais uma vez vamos entregar nas mãos do Senhor a vida de cada um de nós. Grande Deus e Pai, acabamos de ser ensinados pela Tua Palavra, ó Pai. E agora eu coloco nossas vidas diante do Senhor, que cada eleito, cada predestinado possa estar enquadrado nessa palavra que o Senhor tem vindicado para nós neste tempo, ó Pai.
Senhor da glória, mais uma vez eu peço a cura divina em favor de todos, a saúde, meus irmãos que estão enfermos, recebam a cura divina agora. Todos os males saiam, desapareçam, os espíritos malignos, perturbadores, saiam, afastem-se em nome do Senhor Jesus Cristo e que nós possamos continuar a nossa jornada em paz, dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. E é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos estas bênçãos. Amém e amém. Graças a Deus. Muito bom, irmãos. Chegamos ao final então da nossa apresentação. Fiquem todos com Deus, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. E se Ele permitir, nós estaremos juntos em nosso próximo programa. Amém e amém.